Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu quero nesse vídeo de hoje comentar sobre o título do Palmeiras. Palmeiras é o campeão brasileiro de 2023. Ele foi um título, em certo sentido, muito disputado ali, principalmente na fase final ali, mas o Palmeiras, vamos dizer que foi a equipe superior às outras ali, principalmente na reta final, se a gente for ter um destaque. Esse campeonato foi um campeonato que eu considero que ele teve um nível técnico abaixo dos últimos anos, se a gente comparar de 2019, 2020, 2021 e 2022, eu acredito que esse talvez tenha tido um nível técnico um pouco mais baixo, haja vista até a pontuação com que o Palmeiras foi ali campeão, né? Uma pontuação que nos outros anos não seria a pontuação do título. E aí também a gente teve o Botafogo, né? Que foi fez o melhor primeiro turno da história, né? Nunca se teve um time que jogou tão bem ali o primeiro turno, e no segundo turno o time se desintegrou, o time não conseguiu mais jogar e perdeu o título, né? Viu o título escapar e, mais que isso, né? Viu até a vaga ali na Libertadores, no G4, se afastar. E o Palmeiras fez o seu papel, né? Principalmente na reta final ali, depois que venceu o Botafogo, cresceu demais na competição. Eu destaco duas personalidades aí nesse título do Palmeiras, né? Primeiramente o técnico Abel Ferreira, né? Que tem feito aí um trabalho sensacional, né? É o terceiro ano dele no Palmeiras, e o que ele já conquistou de taças aqui no Brasil é brincadeira, né? Com certeza aí ele vai ficar marcado aí na história do Palmeiras aí, como um treinador que teve muitas conquistas, né? É evidente que se a gente for pegar a época 20, 30, 40 anos atrás, as coisas eram mais difíceis, né? Vamos dizer, tinha menos campeonato, tinha menos recurso, né? Pensando no investimento que teria no futebol, hoje se tem mais. Mas, de qualquer maneira, né? O Abel Ferreira fez algo histórico no Palmeiras, né? Com certeza ele vai ficar marcado aí na história do Palmeiras. Bem, eu queria ver aqui algumas matérias aqui, principalmente... tem uma matéria legal aqui no site da CBF, né? Falando aí desse campeonato do Palmeiras, né? Então eu vou colocar aqui a matéria onde eles falam aqui que o time paulista confirmou o seu 12º título da competição, ao empatar com o Cruzeiro por 1-1 na noite de quarta-feira, dia 6, no Mineirão. O Palmeiras sagrou-se campeão brasileiro de 2023 ao empatar com o Cruzeiro por 1-1 na noite dessa quarta-feira. Endrick abriu o placar e Nicão depois empatou para o Cruzeiro. Com o resultado, o Palmeiras encerrou a disputa com 70 pontos. Foram 20 vitórias, 10 empates ao longo das 38 rodadas. A equipe teve o maior número de gols pró da competição. O time teve uma campanha de recuperação e deu uma arrancada na reta final do Brasileiro. E o elenco de alto nível, comandado pelo técnico Abel Ferreira, contou com a juventude e o talento do atacante Endrick para subir até o topo, né? Para escalar até o topo. A atuação brilhante do craque, 17 anos na virada de 4-3 sobre o Botafogo pela 31ª rodada, pontuou a guinada da equipe. Pois bem, o Palmeiras, né, depois que conseguiu vencer aquele jogo com o Botafogo ali, realmente assumiu uma postura de realmente acreditar no título, né? Até então vinha tropeçando e a derrota ali na Libertadores pesou um pouco, né? A saída na Libertadores para o Boca Juniors, né? Que hoje, quando a gente compara assim, vendo com o tempo, né? Que foi, de certa forma, algo que o Palmeiras errou muito de ter saído para o Boca, né? Claro que depois que se passa é muito fácil falar isso, né? E tudo mais. Mas o Palmeiras tem um time muito melhor que o Boca Juniors, né? Tinha totais chances de novamente estar na final da Libertadores. Mas de certa forma ali a camisa do Boca pesou. O Palmeiras estava numa fase difícil ali, né? No ano, né? Às vezes se passa isso, né, altos e baixos ali dentro do elenco, e o Palmeiras vivia um momento de baixa,
e foi eliminado pelo Boca. E isso pesou um pouco ali no Campeonato Brasileiro, né? Os resultados não vieram, mas ali depois daquela vitória do Botafogo foi a arrancada. E eu acredito que essa vitória do Botafogo ela foi muito emblemática, né? A vitória por 4-3 no Rio de Janeiro. Porque no primeiro tempo ficou 3-0 para o Botafogo, parecia que o Palmeiras não viu a bola, né? Só deu o Botafogo. E ali no segundo tempo o Endrick entrou muito determinado, né, a conquistar ali a vitória e liderou a equipe, né? Fez um gol logo no comecinho e acho que ele fez 2 gols naquele jogo, se não me engano. Ele já realmente jogou muito o Endrick, né? Então acho que ele foi aí o personagem, né? O craque aí do Brasileirão aí, com certeza foi o Endrick. Bom, essa matéria aqui da CBF também fala dos outros títulos do Palmeiras, né? O Palmeiras agora tem 12 títulos brasileiros, né? Eu gosto de sempre falar isso com torcedores do Palmeiras, né? Muitos não gostam que falam isso, até de outros clubes também, né? O Palmeiras tem 12, mas tem um asteriscozinho assim de todo tamanho, né? Como o Santos também, o Cruzeiro e Botafogo, etc, né? Porque o Campeonato Brasileiro começou oficialmente em 1971. No entanto, antes de 1971 existia alguns torneios nacionais, não era Campeonato Brasileiro, a fórmula de disputa era diferente do que depois veio a ser o Campeonato Brasileiro, mas inclusive até o Campeonato Brasileiro com esse nome, né, feito lá pela CBF, que começou em 71, ele também passou por várias mudanças na fórmula, né, então por isso fica muito subjetivo também. No entanto, existiam outros torneios nacionais aí, né? Então, em determinado momento, a CBF reconheceu esses campeonatos aí, esses torneios, né? Essas copas, né? A maioria eram copas, né? Como campeonatos brasileiros. E aí, com esse reconhecimento, o Palmeiras somou mais 4 títulos. Mesmo a gente tirando aí esses 4 títulos aí que vieram antes de 71, né? Que, como eu estou dizendo aqui, eu reconheço que é um grande campeonato, muito difícil de conquistar e são grandes equipes que conquistaram, né? A Taça Brasil, o Roberto Gomes Pedrosa, né? Era o nome dos torneios. E aí você tinha grandes esquadrões, né? Você pega o time do Cruzeiro do Tostão, o Botafogo do Newton Santos, do Garrincha, o Palmeiras, né? Do Ademir Nagui. Então eram grandes esquadrões, grandes clubes. Mas aquilo não era Campeonato Brasileiro, né? Era um outro torneio. Bom, a partir de 71 ali, que a gente tem um Campeonato Brasileiro, se a gente tirasse só esses 4, o Palmeiras ainda ficaria com 8 campeonatos, né? Que é um número considerável. E se a gente for pegar os números da era dos pontos corridos, o Palmeiras tem 5 títulos, né? É o que mais conquistou aí na era dos pontos corridos. Bom, vamos dar uma passada rápida aqui nessas taças aqui do Palmeiras, né? Em 1960, né, o Palmeiras conquistou o seu primeiro título brasileiro, né? Entre aspas aí brasileiro, né? Com todas as asteriscozinho, né? Apesar da CBF reconhecer, mas cá para nós, né? A CBF é uma entidade muito política também, né? Na decisão, o Palmeiras enfrentou o Fortaleza e venceu as 2 partidas, né? Numa delas ganhou por 3-1, na outra no Pacaembu, diante de 40 mil pessoas, aplicou a goleada de 8-2, né? Aí tá aí o time do Palmeiras de 1960. Em 67, o torneio Roberto Gomes Pedrosa, né? O Palmeiras conseguiu a conquista ali também. Depois a Taça Brasil também no mesmo ano, né? Como é que é interessante, né? Num ano só o Palmeiras ganhou 2 brasileiros. Mas enfim, como eu disse, não tirando o mérito desses campeonatos, que eram campeonatos difíceis e eram bons times. Isso aqui era esquadrão, né? Essa década de 60 aqui no Brasil aqui, teve vários esquadrões, né? E esse aqui do Palmeiras que ganhou esse torneio, muita gente nessa época chamava de Robertão, né? Que ganhou esse Robertão aqui, era um time emblemático. Bom, aí teve em 1969, né? E esse aí foi um dos últimos times aí daquela primeira academia do Palmeiras, né? Se eu não estou enganado aqui, eu acho que
esse é considerado aí a primeira academia de futebol do Palmeiras, isso em 1969, um time lendário também. Depois o Palmeiras aí já ganhou o Campeonato Brasileiro, né, o segundo Campeonato Brasileiro de 72, aí sim, né, também aí eu acho que foi a segunda academia de futebol do Palmeiras, né, foi 72 e 73 esse bicampeonato, né, também times sensacionais, né. Bom, e aí depois o Palmeiras ganhou em 93, né? Aí já era com o Luxemburgo como técnico, se eu não estou enganado, né? Na época da Parmalat, né? Tinha parceria ali com o Palmeiras, um patrocinador ali bem importante. E esse time também era uma máquina, né? Era sensacional, né? O Kleber, zagueiro, o Roberto Carlos na lateral esquerda, Edilsonzinho, Evaí, Edmundo, é realmente um timaço, né? Então ganhou o bicampeonato, né, 93, 94, com essa base desse time. Aí teve o título de 2016, né? Depois de muitos anos aí sem título, né? Na era aí já dos pontos corridos. E no Allianz Parque, né? Já jogando aí na sua casa nova. Bom, depois teve o Campeonato Brasileiro de 2018, né? O Palmeiras também conquistou. Depois 2022 e agora em 2023. Então também a era aí da presidente aí, né, da Leila aí, uma era de vários títulos aí para o Palmeiras. Bom, então era isso aí, pessoal, um breve resumo aí sobre essa conquista do Palmeiras, né? Parabéns para o Palmeiras, campeão brasileiro, e a promessa é que ano que vem venha com um time aí ainda mais competitivo, porque o Abel pode sim permanecer no Brasil. Então fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.